Olá, hoje eu vim falar de responsabilidade civil por abandono afetivo, o que é e como funciona. O abandono afetivo, ele é uma forma de violação do dever de cuidado e assistência que os pais têm em relação aos seus filhos, seja na esfera material ou moral. Trata-se da ausência ou negligência de um dos genitores na vida do filho, privando-o do convívio familiar, da afetividade e da educação. O abandono afetivo, ele pode causar diversos danos, tanto psicológicos e emocionais ao filho, como baixa autoestima, depressão, ansiedade, insegurança, dificuldade de relacionamento, entre outros. Esses danos, eles podem comprometer o desenvolvimento saudável da personalidade e da cidadania do indivíduo. Diante dessa situação, surge a questão: o filho abandonado afetivamente, ele pode exigir uma reparação civil do genitor faltoso? A resposta, ela não é pacífica na doutrina e na jurisprudência, havendo então alguns argumentos favoráveis e contrários à possibilidade de indenização por abandono afetivo. Os defensores da responsabilidade civil por abandono afetivo, eles se baseiam nos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar, do melhor interesse da criança e do adolescente e da função social da paternidade. Eles sustentam que o abandono afetivo, ele configura então um ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, que gera então o dever de indenizar o dano moral causado ao filho. Além disso, eles invocam o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar, à educação, cultura, lazer, dignidade, respeito e liberdade. Nesse sentido, então, o abandono afetivo, ele viola um direito fundamental da criança e do adolescente. Por outro lado, os críticos da responsabilidade civil por abandono afetivo, eles argumentam que o afeto não pode ser imposto ou mensurado pelo Estado, sendo uma questão subjetiva e pessoal. Eles afirmam que a indenização por abandono afetivo, ela não tem um caráter pedagógico ou compensatório, e sim um caráter punitivo e vingativo. Ademais, eles alegam que a responsabilidade civil por abandono afetivo, ela fere os princípios da liberdade individual, da autonomia privada e da intimidade familiar. Eles defendem que o poder judiciário não pode interferir nas relações afetivas das pessoas, nem obrigar alguém a amar ou a conviver com o outro. A jurisprudência brasileira, ela ainda não tem um posicionamento uniforme sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já proferiu decisões favoráveis e contrárias à responsabilidade civil por abandono afetivo. Em 2012, a terceira turma do STJ reconheceu pela primeira vez a possibilidade de indenização por abandono afetivo no recurso especial número 1159/242 de São Paulo. Nesse caso concreto, um pai foi condenado a pagar R$200 mil de indenização por danos morais ao filho que foi abandonado por ele desde o nascimento. O relator do recurso, ministro Masami Ueda, entendeu que o abandono afetivo, ele é uma forma de ilícito civil que gera o dever de reparação. Em seu voto, o ministro afirmou que amar é faculdade, cuidar é dever. Ou seja, o pai não é obrigado a amar o filho, mas tem o dever de cuidar dele, de prover suas necessidades materiais e morais. O ministro destacou que o abandono afetivo, ele é uma forma de violência contra a criança e o adolescente e deve ser sim combatida pelo Estado. Porém, em 2017, a quarta turma do STJ negou a possibilidade de indenização por abandono afetivo no recurso especial número 1614/721 de São Paulo, e nesse caso concreto, que um filho ajuizou uma ação contra um pai biológico que nunca teve contato com ele, pedindo uma indenização por danos morais.
O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que não há como obrigar alguém a ter afeto por outro, nem como quantificar o valor do afeto. O ministro afirmou que o afeto é um sentimento espontâneo e voluntário e que não pode ser imposto ou exigido judicialmente. Em seu voto, o ministro ressaltou que a responsabilidade civil por abandono afetivo ela pode gerar efeitos negativos para as relações familiares, como a mercantilização do afeto, a banalização do dano moral e a judicialização excessiva das questões familiares. Portanto, verifica-se que a responsabilidade civil por abandono afetivo é um tema polêmico e controverso no direito brasileiro, que envolve aspectos jurídicos, sociais e psicológicos. Cabe então ao Poder Judiciário analisar cada caso concreto com cautela e sensibilidade, levando em conta os princípios e os valores que regem o direito de família e a proteção da criança e do adolescente.